Um levantamento divulgado nesta semana pela Sociedade Brasileira de Pediatria revela que, diariamente, quase 200 crianças e adolescentes são hospitalizados depois de sofrerem violência. Dados preocupantes, não é mesmo, Fernando? Daiane, muito preocupantes. Inclusive, esses dados são subnotificados, viu? Infelizmente, há muito mais casos do que esses em andamento, mas infelizmente as autoridades não conseguiram investigar a todos. As informações, como você falou, foram divulgadas aí pela Sociedade Brasileira de Pediatria e mostram que em 2023, por exemplo, mais de 71 mil violências foram registradas aí contra crianças e adolescentes, mais de 71 mil internações decorrentes de violência contra pessoas de 0 a 19 anos, o que dá aí uma média de 196 internações de crianças e adolescentes por dia no Brasil. É muita coisa, é um número muito preocupante. Crianças, elas são realmente ali mais agredidas de forma física e os adolescentes de forma sexual. Esses são dados muito preocupantes, como eu falei, são subnotificados, porque os dados levam em consideração registros apenas de hospitais e pronto-socorros, ou seja, então realmente a gente tem ainda muito mais caso que não chega até as autoridades, infelizmente. E aí a gente tem um problema, porque nós estamos aqui no mês de outubro, que é o mês da criança ainda, e realmente muitos casos acontecem justamente por meio daqueles que deveriam ser aí realmente algo para proteger as crianças, os pais, tios, familiares mais próximos, que deveriam proteger crianças e adolescentes, infelizmente acabam sendo aí os grandes vilões dessa história, agredindo os pequenos e inclusive também os jovens. Então, 196 internações por dia, esses números levam em consideração, só para a gente ter uma ideia da gravidade do assunto, internações superiores a 24 horas, ou seja, são casos mais graves. Aquele caso onde a criança ou adolescente chega no hospital e vai embora no mesmo dia, não entra nessa estatística aqui, ou seja, ainda com certeza o número acaba sendo muito maior do que 196 internações por dia, se a gente for colocar aqui todos os casos na balança em relação à violência contra os pequenos aqui no Brasil. São dados muito preocupantes da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente está trazendo aqui todo dia, né, informações sobre violência aqui no Brasil, que tem aumentado bastante, violência policial, mas esses dados mostram, infelizmente, um dado preocupante, que é a violência familiar. Então, você que está nos acompanhando aí, se você vê realmente alguma criança, algum adolescente com alguma suspeita de que está sendo agredido, procure denunciar, procure realmente o conselho tutelar, procure a polícia da sua cidade, da sua região, para que a gente não tenha números tão alarmantes quanto esse. Porque, olha só, mais de 71 mil internações de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos é muita coisa aqui no Brasil, 196 pequenos dão entradas nos hospitais a cada dia por vítimas de violência. São números muito preocupantes e que a gente precisa urgentemente olhar para esses números e reduzir o quanto antes essa situação, viu, Daiane? Mostra também que precisa de políticas públicas no nosso país para ajudar essas crianças e esses adolescentes. Obrigada, Fernando.